derrota do Flamengo na Libertadores da América. Tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os dois times. A bola não tá entrando. Momento muito difícil. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo. Temos que ganhar os dois jogos aí que estamos em casa. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Imprensa esportiva rasga o verbo sobre a situação atual do Flamengo. O Flamengo encarou o Palestino e aí perdeu, se complica no grupo E. O que o Flamengo faz nesse início de temporada, embora tenha vencido o campeonato no Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Boa parte dos jogadores não suportam o time. O Mengão, nesse grupo, tinha que estar com 185 pontos. E de repente é o último do... Pra que insistir nisso? Tá vendo que tá dando errado? Para com isso, cara! Minha gente, é uma vergonha. É uma vergonha. É o Flamengo na Libertadores da América. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mas que dia, hein, meus amigos? Que dia! Uma derrota para o Palestino. Meu Deus do céu. Estamos complicados aí na fase de grupos da Libertadores da América. Bom, nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, primeiramente, você que está tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, chega aqui no canal, dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, em peso no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários, faz o seguinte, escreva a sua cidade, qual cidade você assiste nossos vídeos hoje. Escreva se você está no Rio de Janeiro, na Bahia, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Brasília, São Paulo. Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral no nosso canal. E também escreva a sua análise nos comentários. É muito importante que você participe hoje do nosso canal. Hoje é um dia importantíssimo para você participar aqui do nosso canal, tá bom? Eu vou deixar os créditos desse vídeo, já deixa o canal do João Guilherme, ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Vamos juntos então analisar como foi essa repercussão dessa derrota aí do Flamengo, que colocou o Tite na corda bamba, hein? Tite pode cair a qualquer momento no Flamengo. Vamos analisar nesse momento a imprensa falando sobre isso. Vamos lá, vamos pro Chile agora, porque o Flamengo encarou o Palestino e aí perdeu, se complica no grupo E. Pode até ser a lanterna do grupo. Um resultado, mais um péssimo resultado da equipe do técnico Tite. O resumo do jogo com Mendel Bilovski. O Flamengo veio para Coquimbo, no litoral chileno, em busca de um bom resultado. O Flamengo agora tem 2 jogos em casa para buscar a classificação às oitavas de final. Depois do jogo, jogadores do Flamengo admitiram um mau momento do time. Não tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os dois times. Infelizmente estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando, humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar, acho que essa é a palavra. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo. Temos que ganhar os dois jogos aí que estamos em casa. Vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e um outro, para que a gente possa recuperar. A bola também dá oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem.
O Flamengo volta a campo no próximo sábado contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo na Conmebol Libertadores será na quarta-feira que vem contra o Bolívar. É só a vitória para trazer a confiança de volta. Será que traz? Bom, olha só. Nesse jogo, Flamengo com mais posse de bola, 64%, mais ações na área rival, 37-12, grandes chances, 5-1, finalizou mais, 18-12, mas aí, Elton, me parece que resume o problema nessa noite. 3 finalizações no alvo apenas, contra 5 do Palestino. Após recuperados, um empate técnico. É isso, né? Um time que criou muito pouco. As jogadas não chegavam ao gol adversário. E é um Flamengo que vinha, Edu, nos últimos jogos, tendo desempenhos abaixo e resultados que sustentavam, pelo menos, o discurso de alguns problemas, né, que o Flamengo tem tido de lesões, fatores climáticos, gramado, várias outras, arbitragem, né, várias outras questões que já foram levantadas nesses últimos jogos do Flamengo. E aí o resultado vai segurando o desempenho baixo. Só que chega um momento em que o desempenho, se ele não melhora, o resultado acaba não vindo. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Palestino. Time muito frágil, né? O Palestino é uma equipe que veio da pré-Libertadores, conseguiu, né, com muito suor, chegar à fase de grupos. Tive a oportunidade, inclusive, de fazer jogos do Palestino na pré-Libertadores. É um time aplicado taticamente, mas muito pouco a oferecer, né? Apesar da segunda posição no grupo. É claro que a gente não pode desconsiderar. Mas o Flamengo, mesmo com esses desfalques, é um time que não consegue ser incisivo contra adversários inferiores, né? E isso aconteceu contra o Manaus na Copa do Brasil. Um time bem organizado pelo Adilson, mas um time inferior tecnicamente. Mesma coisa com o Palestino, a equipe que muitas vezes até, né, se fechou com linha de 5, como tradicionalmente acontece contra equipes que enfrentam o Flamengo, e não tinha esse poder de saída, né, com velocidade. O Flamengo teve muito a bola no jogo, mas é aquela bola que não consegue ser incisiva, né? Os jogadores participando um pouco ofensivamente dessa equipe. Tentativa com o Bruno Henrique por um lado e o Everton por outro, né, trocando de posição muitas vezes. O De La Cruz dessa vez jogando um pouco mais avançado, né, próximo do Pedro. E foi um time que foi burocrático mais uma vez. Aliás, é o que tem sido o Flamengo, né, nessa temporada, um time burocrático. A gente já elogiou o sistema defensivo, bem verdade que no estadual, mas para mim era uma evolução de um time que estava tentando se comportar melhor sem a bola e precisava, mas perdeu a outra parte do jogo, né, que é a fase ofensiva. E isso tem sido um problema do Flamengo do Tite nos últimos jogos. Não foi diferente no jogo de Libertadores, onde o Flamengo tentou muito mais com cruzamentos para a área do que nesse... Muito bem, já voltamos com o Elton para a gente retomar ali o nosso contato, mas é isso, né? O Flamengo que enfrentou chuva, sim, enfrentou um gramado péssimo, sim, mas não dá, né? Ainda o Palestino jogando longe de sua casa, 500 quilômetros de sua casa, quer dizer, um estádio ainda sem a pressão que muitos estádios na Libertadores apresentam. Então, realmente um resultado péssimo para o Flamengo, que tem alguns problemas, né? E se a gente olhar individualmente, tem jogador que não está rendendo nem metade do que a gente se acostumou, do que a gente sabe que eles podem render, né? Então a gente pode, claro, não é apontar o dedo, mas tem jogador que está rendendo menos. E aí, claro que a gente vai pensar, é culpa do jogador, é culpa do sistema, ou é tudo junto, ou dá para passar para a diretoria também. Então eu posso citar, o Gerson está rendendo muito menos, o próprio Pedro, o Bruno Henrique, são jogadores que... o Bruno Henrique a gente pode discutir aqui se estava na posição certa ou não. Ele começa ali do lado esquerdo, bem, porque o Tite quer os jogadores abertos, né? Ele abriu o Bruno Henrique de um lado, o Cebolinha do outro. Quando há inversão, o Cebolinha vai para o lado esquerdo, foi o melhor momento do Flamengo no jogo. E aí, você falava da fase defensiva. Então, a gente pode ver algum defeito de escalação do time que saiu jogando, Elton, mas no gol, o Zinho destacou isso na transmissão, a defesa estava mal colocada
sem esperar o rebote. É uma coisa básica no futebol, né? O Flamengo vem sofrendo com bola parada também, né, Elton? Bola parada defensiva, mas eu acho até que, claro, o jogo leva para esse gol, porque foi o único gol da partida, uma segunda bola que o Flamengo não rebateu, uma felicidade muito grande, né, do Cornejo em pegar essa bola e de primeira conseguir fazer o gol, mas não resume o jogo, né? Eu acho que é o Flamengo com a bola, um Flamengo estéril, é um time que tem uma posse de bola excessiva, mas muito burocrática. O Tite, ele já apresentava essa, vamos dizer, qualidade, né, de pelo menos sair daquele time que era reativo, né, os times do Tite, para ser um time propositivo, né, de ter a bola. Muitas vezes conseguiu isso no Corinthians, conseguiu isso na seleção brasileira, com o manancial de jogadores, né, que ele tinha. No Flamengo não é diferente, mas eu acho que agora a gente voltou passos atrás, voltou muitos passos, inclusive, com relação ao desempenho dessa equipe ofensivo, que era a qualidade do Flamengo. Porque se discutia, né, Edu, que era um time defensivamente que mostrava instabilidade, sem a bola, a recomposição era muito lenta, o Flamengo conseguiu algumas contratações aí que fizeram o time melhorar defensivamente, mas agora perdeu o principal, né, que é um time que levava um gol, poderia ter sido uma falha defensiva, né, do Flamengo, mas faria 3, 4 contra um Palestino. E não é o que está acontecendo com esse Flamengo de 2024. Pergunta na tela, empate com o time reserva na estreia está custando caro? Também, né? Tem esse ponto. Mas o que custa caro é a folha, porque a gente sabe que são jogadores milionários. Ontem o Mendel Bidilovski trouxe a reportagem, o orçamento do Flamengo é 25 vezes maior que o orçamento do Palestino, o time que ficou com a vitória nessa noite. 25 vezes maior. O orçamento do Palestino inteiro é de R$1.100.000. Bom, o grupo tá assim, grupo E. O Bolívar tem 9 pontos, o Palestino foi a 6, o Flamengo parou nos 4 e o Milionários tem apenas um jogo. Nesta quarta-feira, o Milionários recebe o Bolívar, que ainda tem 3 jogos. Essas duas equipes farão o 4º jogo. O Flamengo pode ficar na lanterna se o Milionários vencer para chegar a 4 pontos também. Já não sei mais o que é bom para o Flamengo, se é o Bolívar disparar. É fato que o Flamengo tem que ganhar os 2 jogos agora que tem pela frente. Não sei se é melhor o Milionários vencer e ficar ali empatado com o Flamengo, o Bolívar não disparar, porque agora também se o Flamengo vencer os 2 jogos, ele chega aos mesmos 10 que o Bolívar já tem, né? O Bolívar está com 9 pontos, né? Tem 9. Ele poderia fazer um pontinho só, enfim. Não sei nem, é difícil. Eu só sei que o Flamengo tem que ganhar os 2 jogos para tentar a classificação com esses 10 pontos. Agora, o De La Cruz... deixa eu fazer o convite, né? ESPN 4, esse jogo, você vai ver nesta quarta-feira, 11 da noite. Milionários e Bolívar, jogo do grupo do Flamengo. O torcedor vai pensando o que é melhor para o Flamengo aí. Não sei se um empate, para cada um somar um ponto só. Ô Elton, mas a gente falando dos jogadores, e aí dá para apontar o dedo para o Tite e falar que ele tem errado em algumas coisas? Por exemplo, você falou do De La Cruz. É um bom jogador e continua sendo, só que talvez numa posição um pouco mais à frente de onde ele rende mais. Tem isso? Dá para dizer que o Tite tomou algumas decisões erradas ao montar o Flamengo e isso está pesando em campo? Eu acho que ele já assumiu a responsabilidade, né, em algumas oportunidades do desempenho da equipe. Eu não acho que nem passe pelo De La Cruz, né, essa questão do Flamengo. Eu acho que é muito mais coletiva do que individual. É claro que o De La Cruz, numa posição diferente, interfere no coletivo, mas eu acho que até as posições em que ele atua, e a gente elogiou justamente isso, né, que é um cara polivalente no meio campo, pode funcionar como segundo homem de meio, pode funcionar como meio armador, né, à frente de 2 volantes, pode funcionar como um ponta, jogando pelo lado direito, e eu acho que se destacou nessas 2 últimas posições, né, se a gente for olhar um 4-2-3-1, nessa linha de 3, ele pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado direito, muitas vezes até atuou pelo lado esquerdo. Eu acho que a questão nem passa por aí. Eu acho que o
foi até um dos jogadores que tentaram mais, né, nesse jogo contra o Palestino. É a questão do encaixe coletivo, Edu, principalmente quando o Flamengo tem a bola, e é um Flamengo que se acostumou muito nos últimos anos ser uma equipe que não faz o jogo posicional. Passou um pouco por aí com o Rogério Ceni, mas menos, porque o time estava muito mais próximo daquele Flamengo de Jorge Jesus do que o Flamengo de hoje, então ainda tinha uma herança, né, de um time que tinha um pouco mais de intensidade, mas nunca foi um time que fazia esse jogo posicional, era sempre um time de muita movimentação, de muita troca de posições, e hoje a gente vê um Flamengo que não tem essa característica, que é o que o Tite traz já desde seu ano sabático. Passou a fazer o seu jogo posicional, que é um jogo que dá certo em muitas oportunidades, mas tem sido usado com um elenco que não está adaptado a essa característica, e eu acho que é uma característica que até se afasta do que o Flamengo tem de elenco. Então eu acho que passa mais pelo coletivo, Edu, do que individualmente. A gente pode citar uma ou duas peças aí que estão acima, que se encaixaram bem, outras que estão abaixo, que poderiam render um pouco mais, mas eu acho que passa muito pela ideia de jogo e por esse jogo coletivo do Flamengo, né, que com a bola não tem funcionado. A gente poderia falar como o Arrascaeta faz falta, mas mesmo com o Arrascaeta em campo, também não, o Arrascaeta não vinha rendendo tanto assim. É claro que ele faz muita falta, né? Porque essa sequência do Flamengo é terrível. 6 jogos com uma vitória só, essa contra o Amazonas. E aí veio a lembrança nesse jogo contra o Palestino, quando entra o Luiz Araújo, o Gabigol, todo mundo ali atacando o Palestino, e o Palestino lá atrás, você via que era muita dificuldade para entrar. O Flamengo está com muita dificuldade para entrar numa defesa fechada. Só para registrar, a gente viu as entrevistas dos jogadores no gramado. Eles falaram com a equipe da ESPN. Na zona mista, na saída do estádio, ninguém falou. Derrota do Flamengo, agora há pouco, no Chile, para o Palestino por 1-0. Jogo esse válido pelo grupo E da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, o Flamengo, que era o segundo colocado, pula para o terceiro lugar. E se amanhã o Milionários bater o Bolívar, o Flamengo vai para a lanterninha do grupo, se essa vitória do Milionários for por 3 ou mais gols de diferença. Lamentável. O que o Flamengo faz nesse início de temporada, embora tenha vencido o campeonato do Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Porque o que conta mesmo é o brasileiro. O que conta mesmo é a Libertadores. O que conta é a Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu por mísero 1-0 o Amazonas, o Maracanã. O mesmo Amazonas que na rodada de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro foi derrotado pela Ponte Preta em Campinas por 3-0. Esse é o Flamengo, senhores. Um time que decepciona, que frustra, que enerva o seu torcedor. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo conseguiu só uma vitória, que foi essa vitória que eu acabei de falar sobre o Amazonas por 1-0 na Copa do Brasil. Empatou 2 vezes com o Palmeiras e com o Botafogo e perdeu 3 jogos. Tá aqui. Bolívar 2-1 na Libertadores, Botafogo 2-0 no Campeonato Brasileiro e essa vitória, essa derrota de há pouco para o Palestino por 1-0. Foram 3 gols marcados em 6 jogos. 6 gols sofridos. Um saldo negativo de 3. Repito, Flamengo, neste momento, é o terceiro colocado do Grupo E da Libertadores. Pode ir para a lanterninha, entrar nas 2 últimas rodadas da Libertadores, nessa fase de grupos, a fase aí para a gente chegar a saber quem é que vai para o mata-mata, na última colocação. E na última colocação, senhores, não temos nem Sul-Americana. Na última colocação é voltar para casa e trabalhar em cima da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Flamengo é um time lamentável, é um time engessado, é um time careta, a cara do seu treinador, a cara do seu treinador. Gente, depois de a gente ver esse trabalho que o Tite está fazendo no Flamengo, a gente consegue entender por que a seleção brasileira fez água nas 2 últimas Copas do Mundo. Com a vergonha o que o Brasil fez nas 2 últimas Copas do Mundo. Jogou bem, perdeu só nas quartas de final, no oitavo de final, perdeu para Bélgica e perdeu para a Croácia. Esse foi o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. E os dirigentes do Flamengo foram lá e contrataram. Ok, eu também teria contratado. Mas a gente começa a entender que o Tite parece ser o treinador de um time só, do Corinthians. Se não fosse o Corinthians, se não fosse a camisa do Corinthians, a força do Corinthians e da sua torcida, eu não sei se o Tite teria conseguido fazer tudo que ele fez, não. Não sei. Porque por onde ele passou depois, foi um fiasco. Foi na seleção brasileira, está sendo agora do Flamengo. Está sendo agora do Flamengo. O que acontece com o Flamengo? Ele consegue destruir um time que tem um elenco fabuloso. Um elenco que, ao que tudo indica, ou melhor, pelo que se ouve falar,
Boa parte dos jogadores não suportam o Tite. Então o que esse cara tá fazendo lá? O que esse cara tá fazendo lá? Com entrevistas depois do jogo enfadonhas, cheia de linguajar incompreensível, falando de maneira impostada, querendo mostrar sabedoria usando palavras que não fazem o menor sentido. Tenha certa paciência, gente. O Flamengo não merece isso. O Flamengo foi um time que foi forjado nos últimos 10 anos para ser muito mais do que está sendo mostrado nesse ano e mostrou no ano passado também. E boa parte do ano passado com o Tite comandando esse time do Flamengo. Gente, não dá para ficar com o Tite. Não dá. Estamos agora no dia 7 de maio. Tradicionalmente o Flamengo troca de técnico ou em maio ou em junho. Tá para acontecer isso. Tá para acontecer isso. O que tá acontecendo na Gávea não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa não. Perder pro Palestino num campo neutro, sem torcida, aliás, com uma pequena torcida cuja maior parte era de flamenguistas. Não dá para engolir. Não dá para engolir. Se o Flamengo tivesse perdido para um time tradicional do Chile, aí seria diferente. Perdeu para o Palestino, gente. Com todo respeito ao Palestino, à instituição e aos seus torcedores. Mas o Palestino não tem história nenhuma no futebol sul-americano. Nenhuma. E o Flamengo, tricampeão da Libertadores, campeão mundial, que nos últimos anos vem ganhando tudo que disputa juntamente com o Palmeiras, se deixa levar por um time sem tradição nenhuma, sem expressão nenhuma. É preciso fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá. O Mengão, nesse grupo, tinha que estar com 185 pontos. E, de repente, é o último da história toda. Para com isso, né, Mengão? Olha aqui, vai dizer o quê? Estava chovendo? Estava. Estava frio? Estava. O campo está escorregadio? Estava. E daí? Com esse time, com esse elenco, você não pode falar absolutamente nada de nada. Tem que jogar. É o que está faltando. Então lembraram que eu falei, olha, o time vem jogando mal, o time está ganhando, está jogando mal, as 3 últimas partidas, mas está ganhando. Aí nós estamos conversando isso. Vai chegar a hora que vai perder e a cobrança vem lá de trás. Não estava avisando? Estava jogando mal, mas estava ganhando. E agora? É isso, não adianta, não adianta. Jogou mal, taticamente desarrumado, totalmente desarrumado. Futebol Jogou um pouquinho. Eu até falei durante a transmissão, placar moral, 4-1 para o time do Flamengo. Deveria ser, mas perdeu o gol. Perdeu o gol, você perde por várias razões. Até por jogar mal, até por fazer a jogada errada, você perde o gol. Pô, o que aconteceu? Agora, esse meio do campo, Alan, Gerson de la Cruz, não adianta. Você tem que ter o Alan, Gerson e o de la Cruz tem que jogar aqui, ó. Aqui é onde joga o Arrascaeta. Porque qualquer um dos dois, Bruno Henrique ou Cebolinha, eles fazem praticamente o terceiro homem ou o quarto homem quando está sendo atacado. Então aqui não tem problema. Ou você inverte, bota o de la Cruz para fazer o segundo homem de meio do campo e empurra o Gerson um pouquinho mais para frente. Ponto. Agora, lá na frente, não adianta insistir com o Cebolinha na ponta direita ou do lado direito e o Bruno Henrique do lado esquerdo. Aí pode. Bruno Henrique do lado esquerdo? Pode. Cebolinha do lado direito? Não pode. Cebolinha do lado esquerdo? Pode. E é o titular. Até então. E o Bruno Henrique do lado direito? Não pode. Você tem que criar uma outra jogada para o Bruno Henrique na ponta direita. Aquela jogada que o Bruno Henrique faz pelo lado esquerdo, ele não faz pelo lado direito. Então, vamos criar uma outra situação para ele. Qual é? Puxa o jogo todo para cá. Né? O jogo está aqui. E de repente, está aberto lá. Ele entra na diagonal, você faz o lançamento. Ou você faz o lançamento daqui mesmo, para trás do lateral, para ele entrar na diagonal, por trás do lateral. Aí pode. Agora, você entrega para ele aí, ponta direita. Ele domina a bola e entrega para você. Domina a bola e entrega para o lateral. Ele não tem espaço, não tem jeito. Ele é bom jogador? É. Ele joga aí? Joga. Joga porque ele é bom jogador. Mas é o mesmo jogador pelo lado esquerdo? Não é. E o Cebolinha pelo lado direito? É o mesmo jogador que é pelo lado esquerdo? Não é. Então não adianta insistir. Porra, pra que insistir nisso? Tá vendo que tá dando errado? Para com isso, cara.
bote o que tem que ser colocado e acaba o problema. Minha gente, realmente estamos diante de uma situação muito complicada. Vocês sabem que eu não sou de ficar falando fora treinador, fora Tite, botando lenha na fogueira, mas o que vimos hoje lá no Chile foi algo muito preocupante, porque de fato o Flamengo está fazendo uma vergonha na Libertadores da América. Meus amigos, o Flamengo hoje ele está numa posição financeira e administrativa pela reconstrução que foi feita no clube muito acima de qualquer outra equipe de futebol da América. O Flamengo hoje tem o melhor orçamento e o maior orçamento do futebol do continente americano, e aí você pode colocar inclusive as equipes da MLS. O Flamengo tem todas as condições, toda a estrutura, o Flamengo tem um elenco com jogadores que são cobiçados, que muitos clubes gostariam de ter. O Flamengo tem um treinador que tem história para contar, né? Já ganhou muitos títulos, já dirigiu seleção brasileira e tal. E o Flamengo está em terceiro lugar em um grupo que conta com Bolívar, Palestino e Milionários. O Flamengo, nesse momento, ele está atrás do Bolívar, que tem 9 pontos, e se vencer amanhã garante já a classificação para as oitavas de final. O Palestino ultrapassou o Flamengo. Deixa eu até ver aqui a classificação do grupo, mas realmente o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje deixa claro que algo está acontecendo e algo grave, porque, minha gente, é uma vergonha, podemos dizer. Olha aqui, Bolívar 9 pontos, Palestino 6, Flamengo 4, Milionários 1. O Milionários, ele recebe o Bolívar amanhã em Bogotá. Se ele vencer o jogo, ele iguala o número de pontos do Flamengo. Vai para 4 pontos. Ou seja, o Flamengo, que hoje é terceiro, ele fará 2 jogos finais no Maracanã contra Bolívar e Milionário. Vocês imaginem a pressão que será quarta-feira que vem no Maracanã, nesse jogo com o Bolívar. Porque agora o Flamengo ele está atrás do Palestino. O Flamengo tem uma vantagem aqui, que ele fará 2 jogos em casa. O Palestino jogará uma em casa com o Milionários e depois fará a última fora em La Paz com o Bolívar, onde a derrota é praticamente certa. Mas, minha gente, se o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo tem chance clara de ir para a Copa Sul-Americana ou até mesmo ser eliminado da Libertadores na fase de grupo. Ou seja, por tudo que o Flamengo tem e oferece, é uma vergonha, galera. É uma vergonha. Nem os secadores, os anti-rubro-negros, que são muitos que a gente conhece, nem eles esperavam isso. Quando saiu o grupo, todo mundo falava o seguinte: pô, o Flamengo vai se classificar. O grupo não é tão simples, porque tem jogo em La Paz, tem jogo em Bogotá, são viagens longas, mas o Flamengo pode conseguir bons resultados, principalmente em Bogotá, que aí é que está o problema do Flamengo, além do jogo de hoje. O jogo de hoje foi uma vergonha, mas aquele empate em Bogotá complicou muito a vida do Flamengo. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não adianta, neste momento, tentar esconder uma situação. Algo está acontecendo e não é simples. O Tite realmente não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Parou, desandou. Até um determinado ponto, até ali a reta final do Campeonato Carioca, parecia que a coisa ia engrenar e que o Flamengo seria um time muito competitivo e muito forte. A partir dali, a partir do jogo com o Milionários, no dia 2 de abril, temos aí um mês, o Flamengo desandou. Tem muita gente falando nas redes sociais, eu já li, que a partir do momento que o Gerson voltou pro time, o Flamengo deu uma desandada. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês, eu não acho nenhum absurdo não, viu?
Eu acho o Gerson um grande jogador, mas pela característica dele e pela fase que ele vem vivendo, que é ruim há muito tempo, de fato o Flamengo estava melhor sem o Gerson. Quando o Gerson saiu, o Flamengo ficou com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. No meio-campo, o Flamengo começou a fluir melhor. É claro que é muito ruim falar isso de um jogador, mas eu acredito que o Tite está insistindo com o Gerson e, coincidentemente, depois que o Gerson retornou à equipe, aquela marcação que era ajustada, que era fechada, não havia espaço no meio-campo para o adversário, as linhas estavam justas, para entrar na defesa do Flamengo era muito difícil. A partir do momento que o Gerson voltou ao time, o meio-campo começou a ficar mais espaçado, aqueles espaços começaram a abrir, a defesa ficou mais vulnerável e o Flamengo, que quase não tomava gols, passou a tomar gols. Hoje, eu acompanhava a transmissão da ESPN e o Zinho falou algo muito interessante. O Cornejo fez um golaço, mas ninguém marcou o Cornejo. Não tinha marcação na entrada da área. Ou seja, a marcação do Flamengo afrouxou. O Alan e o Gerson não conseguem compor uma dupla de volante que preenche e marca o meio-campo. Existem espaços. E o Tite está insistindo com o Gerson. Eu tenho a impressão de que quando o Pulgar voltar, o Pulgar pode jogar no lugar do Gerson, um pouco mais adiantado. Acho que o Alan ficará no time, porque ele tem uma característica mais de marcação do que o Pulgar. Agora, o Gerson, de fato, o encaixe dele com o time é muito ruim, é muito complicado. Então, de fato, é uma situação muito delicada, né? Tocou aqui o telefone aqui, não sei se interrompeu aí, tocou aqui o telefone, mas é isso. É isso que tá acontecendo. Mas aí, é uma coincidência, gente. Mas que de fato aconteceu. A partir do momento que o Gerson voltou para o time, a coisa desandou. E o Tite perdeu a mão. O trabalho do Tite realmente empacou, a coisa não está fluindo. Agora, ele precisa fazer alguma coisa, porque o Flamengo realmente, com esta derrota de hoje, o Flamengo corre o sério risco de ir para a Copa Sul-Americana. E dependendo do resultado de amanhã, se o Milionários vencer o Bolívar, pode até, caso o Flamengo não vença os 2 jogos no Maracanã, contra Bolívar e Milionário, e nesse momento não dá para garantir nada, fica fora até mesmo da Sul-Americana. Então, para as condições que o Flamengo tem hoje, isso é uma vergonha absurda, né? É uma vergonha absurda. Quando o Flamengo não tinha estrutura, não tinha elenco, não tinha tradição na Libertadores da América, como teve durante muito tempo participações ruins, de fato, até se entendia. Agora, hoje, com tudo que o Flamengo tem, estamos diante de uma vergonha enorme. Eu diria uma das maiores vergonhas da história do Flamengo, depois de 2013, quando começou a reformulação. Depois de 2019, quando o projeto se consolidou, essa campanha do Flamengo na Libertadores desse ano é uma das maiores vergonhas. Nação, infelizmente, o trabalho do técnico Tite não está dando certo no Flamengo. Nós vimos aí a imprensa esportiva falando sobre essa situação do Flamengo. É uma situação catastrófica, porque o Flamengo perdeu para o Palestino. Você já parou para pensar nisso? O Palestino não tem tradição nenhuma na Libertadores da América e o Flamengo conseguiu essa proeza de perder para o Palestino. E deixou agora, sabe o quê? O grupo E da Libertadores, grupo do Flamengo, totalmente embolado. O Flamengo corre um sério risco de ficar de fora das oitavas de final da Libertadores da América. Você já parou para pensar nisso? Que nós podemos ficar de fora da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores da América? Poxa, isso é uma vergonha. É uma vergonha para um time que tem um investimento grandiosíssimo. Nós investimos mais de 190 milhões de reais em reforços nesse ano. E olha que ainda a janela do meio do ano ainda não se abriu. Vão chegar mais reforços. Já foi falado aí pela diretoria que nessa janela de transferência vai chegar reforços. Mas o que esperar desse Flamengo, pessoal? O que esperar desse Flamengo que não tem uma jogada tática? Nós vimos um Flamengo totalmente disparcido dentro de campo. Um time que parece que não tem alma, que não tem vontade de ganhar. Poxa, perder para o Palestino, pessoal. Palestino.
fosse um time consagrado do Chile, um time de peso do Chile, mas não, foi pro Palestino. E agora, o que esperar desse Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Esse sábado já tem uma partida dificílima aí pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians. O Flamengo já não vence há 3 partidas no Campeonato Brasileiro. E aí? O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ficar de olho, a gente vai trazendo as informações para vocês. Coloca nos comentários a sua análise. Não se esqueça, participe do nosso canal, é importantíssimo. Você que está assistindo nossos vídeos, escreva nos comentários a sua análise, deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.